Antes de orarmos juntos, quero te convidar a algo mais profundo. Respire, acalme sua mente e permita que o coração se abra para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, queremos soluções imediatas, mas Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de agir ao redor de nós. Por isso, antes da oração, precisamos lembrar algo essencial. Tudo o que realmente toca o coração do Pai nasce da fé. Há coisas que parecem espirituais, palavras que soam bonitas, atitudes que parecem corretas, mas não é isso que move o céu. O que alcança o coração de Deus é a confiança sincera, aquela fé que se apoia no caráter dele e obedece à sua palavra, mesmo quando a lógica diz o contrário. A Bíblia nos afirma com clareza, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. A oração importa, a leitura da Bíblia importa, o louvor importa, mas tudo isso ganha força verdadeira quando é sustentado pela fé. Deus se alegra com aquele que acredita, que se lança em suas promessas, que caminha mesmo sem ver o caminho completo. A fé não é um sentimento passageiro, não é algo que você tenta forçar. Fé é uma decisão. Acreditar no que Deus disse, mesmo quando seus olhos mostram outra coisa. Por isso, 2 Coríntios 5:7 nos lembra: vivemos por fé e não pelo que vemos. Andar em fé é escolher a voz de Deus acima das suas conclusões, é seguir em direção à promessa, mesmo quando tudo dentro de você grita que não vai dar certo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: glória a Deus. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, em João 14:1, ele não estava apenas oferecendo consolo, mas fazendo um chamado, o chamado para abandonar a ansiedade e confiar que Deus cuida de cada detalhe. A preocupação tenta nos convencer de que tudo depende de nós, mas a fé nos lembra que temos um Pai que governa o que não vemos. Pensar sobre a preocupação é importante, porque ela não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. Recusar-se a se desesperar não significa negar a realidade, mas afirmar que Deus está no controle. Filipenses 4:6 e 7 nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não é produzida por esforço humano, ela nasce quando você entrega a Deus aquilo que não consegue carregar. Às vezes, tentamos resolver tudo sozinhos, acreditamos que precisamos ter todas as respostas, mas a verdadeira fé diz: Senhor, eu faço a minha parte, mas aquilo que ultrapassa minhas forças, eu coloco em tuas mãos. A fé cresce quando entendemos que existe uma parte que é nossa: confiar, obedecer, permanecer firmes, e uma parte que é de Deus: cumprir sua palavra, abrir portas, realizar o impossível. Lucas 1:37 nos garante: para Deus nada é impossível. Então se pergunte hoje: estou fazendo a minha parte? Estou permanecendo nas promessas, mesmo quando as circunstâncias me pressionam? A fé não se constrói de um dia para o outro. Ela é nutrida, alimentada, fortalecida dia após dia. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva: Amém, Senhor. A fé cresce quando é alimentada pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Não há atalhos. Quando meditamos nas Escrituras, a verdade de Deus entra no coração, cria raízes e molda a nossa maneira de pensar. É por isso que o Senhor disse a Josué, em Josué 1:8, para manter o livro da lei sempre em seus lábios, meditar nele dia e noite e praticar o que estava escrito. O resultado? Coragem, direção e vitória. Ler a Bíblia muda a nossa perspectiva. Falar a palavra fortalece nossa fé. Refletir sobre ela transforma o nosso interior, até que aos poucos ela passa a ser a nossa primeira resposta diante das situações. A fé não se torna forte apenas por ouvir sermões, mas por mergulhar na verdade, repeti-la,
guardá-la e aplicá-la. Mas Deus não forma a nossa fé apenas por meio da leitura, Ele também a fortalece através das provações. A Escritura não esconde isso. Tiago 1, 2 e 4 nos ensina a considerar motivo de alegria quando enfrentamos dificuldades, porque elas produzem perseverança. E 1 Pedro 1, 6 e 7 acrescenta que nossas provações refinam a nossa fé como ouro no fogo. Mesmo que não gostemos da fornalha, é nela que Deus remove o que é frágil e aperfeiçoa o que é verdadeiro. Quando as pressões aumentam, não fuja, permaneça firme. Fé não é ausência de luta, é firmeza no meio dela. Se você solta as promessas de Deus, logo o mundo te puxa para o medo e a confusão. Por isso, agarre-se à palavra, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Se essa mensagem falou com você, escreva: Eu creio. Quando o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios 6,16, ele destaca algo essencial: o escudo da fé. Esse escudo espiritual apaga todos os dardos inflamados do maligno. Isso significa que quando pensamentos de dúvida, medo, acusação ou confusão tentam atingir seu coração, é a fé que levanta a verdade de Deus como proteção. A fé não ignora a batalha, ela enfrenta a batalha com a certeza de que o Senhor já venceu. Você pode caminhar com confiança porque sua fé está firmada em uma pessoa real, Jesus Cristo. Ele venceu seus maiores inimigos, o pecado, a morte e as trevas. A ressurreição não é apenas um acontecimento distante, é a base de cada promessa que Deus faz a você. Quando você se lembra de quem é Jesus e do que Ele já fez, sua fé deixa de encolher diante dos problemas e passa a crescer na grandeza do Salvador. Tudo neste mundo é instável, opiniões mudam, emoções variam, circunstâncias oscilam e até a própria força humana se esgota, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus afirmou em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando tudo parece incerto, a promessa de Deus continua firme como rocha. Por isso, deixe sua fé guiar suas atitudes, recuse a rotina da preocupação, entregue os resultados ao Senhor, apresente suas necessidades a Ele em oração, abra as Escrituras e permita que elas te corrijam, confortem e dirijam. Volte ao essencial, confiar como uma criança confia no Pai. Se essa palavra te tocou, escreva: Glória a Deus. A sua fé não está apoiada em ideias, sentimentos ou pensamentos positivos. Ela está firmada em uma pessoa real, viva, poderosa e vitoriosa, Jesus Cristo. É por isso que você pode permanecer confiante, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ele venceu seus maiores inimigos, o pecado, a morte e toda a obra das trevas. A ressurreição é a prova eterna de que nada pode derrotar aquele que te guarda. Quando lembramos quem Jesus é e o que Ele já fez, nossa fé deixa de encolher diante dos problemas e passa a crescer na direção da grandeza do nosso Salvador. O mundo muda, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Jesus afirmou em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a âncora da nossa confiança. Por isso, permita que sua fé fale mais alto nas suas decisões. Escolha não se entregar ao hábito da preocupação. Não carregue sozinho o peso que Deus nunca te pediu para carregar. Entregue seus resultados nas mãos dele. Ore com sinceridade. Abra o coração, apresente suas necessidades e permita que a palavra de Deus te oriente, te corrija, te console e te direcione. Hoje volte ao essencial. Confiar como uma criança que sabe que o Pai não falha. Creia que Ele é quem diz ser. Viva como quem pertence a Ele.
Se cair, levanta rápido. Se cansar, peça forças. Se o caminho parecer longo, obedeça o último comando que Deus te deu. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você ainda não vê a resposta. Se essa parte tocou seu coração, escreva: Deus é fiel. Quando você se sente afogado pelas circunstâncias, lembre-se, a fé não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Salvador. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus, mas quando começou a olhar para o vento, afundou. Ainda assim, Jesus o levantou imediatamente. Essa passagem nos ensina algo precioso. Deus não exige perfeição, Ele exige dependência. Em momentos de medo, dúvida ou exaustão, nossa tendência é observar tudo que está fora do controle. Mas Deus nos chama a olhar para Ele. 2 Coríntios 5:7 nos lembra novamente: vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé não nega a realidade, mas enxerga acima dela. E quando parece que estamos afundando, Cristo estende sua mão mais uma vez e nos levanta. A verdadeira fé não é construída em dias fáceis. Ela nasce justamente quando parece que tudo está desmoronando, quando você sente que suas forças acabaram, quando o caminho está invisível, quando o coração está cansado. É aí que Deus revela que sua graça é suficiente. Ele não permite tempestades para te destruir, mas para te ensinar a caminhar com Ele de maneira mais profunda. Nesses momentos, peça a Deus: Senhor, treina meu coração para confiar antes de temer. Deixa a palavra ser seu primeiro refúgio, não a última alternativa. Cada vez que você escolhe confiar, em vez de se desesperar, sua fé é fortalecida. E mesmo quando fraquejar, lembre-se, Deus não se decepciona com quem corre para seus braços. Ele acolhe, restaura e fortalece. Se essa parte falou ao seu coração, escreva: Deus é meu sustento. Senhor Jesus, Tu és aquele que sustenta minha fé quando minhas forças falham. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada em Ti é frágil, nada que vem de Ti falha. Por isso coloco minha confiança no Teu caráter, não no meu desempenho, no Teu poder, não nos meus planos. Torna-me estável em meio às mudanças, fiel nas pequenas coisas e corajosa nas difíceis. Usa minha vida para refletir Tua bondade. Que minhas decisões mostrem que pertenço a Ti, que meus pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade e minhas palavras carreguem esperança. Quando me sentir fraco, me lembra de que a Tua graça basta. Quando me sentir só, me lembra de que Tu estás perto dos quebrantados. Quando estiver no limite, me lembra de que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Pai, por ouvir essa oração. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, digite amém como sinal de fé. E se você precisa de oração especial, escreva nos comentários. Será um prazer interceder por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.